grande profeta surgiu e entre nós e se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, os homens começaram a exclamar, dizendo: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir a este mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então dentro deste período do tempo comum, nós temos também esta passagem bíblica, onde mostra a multiplicação dos pães. Já na primeira leitura de hoje nós vimos que Eliseu, um dos discípulos, o grande discípulo do profeta Elias, também fez isso lá no passado, há centenas de anos antes de Cristo. Porém, o Evangelho de hoje narra com mais detalhes um dos milagres de multiplicação que Jesus fez, porque são vários, outros também aconteceram, né? Tem outras passagens. E esse milagre, ele é bastante central no anúncio do Evangelho. Por quê? Porque todos os evangelistas falam sobre ele. Os evangelistas sinóticos, ou seja, aqueles que são parecidos, todos eles narram que Jesus fez essa multiplicação de pães. E ali tem alguns sinais dizendo que Jesus, ele passou novamente o mar da Galileia. Já alguns domingos, né? Jesus está passando de um lado para o outro, esse mar da Galileia, e ele vai e sobe até um monte. Subiu ao monte e sentou-se. Quando a gente olha o Evangelho apenas como uma narração, apenas como uma historinha, Jesus andou, subiu ao monte, estava cansado, foi lá e sentou. Mas tem um significado disso.
Porque a montanha, querido irmão, sempre simboliza o lugar da manifestação de Deus. É na montanha que Moisés recebe o quê? Os 10 mandamentos. É na montanha que Jesus é transfigurado. É na montanha que Jesus foi morto. É na montanha que Elias também teve a experiência com Deus. É na montanha que muitas coisas centrais da Bíblia acontecem. Mas o fato de Jesus subir até a montanha e sentar, o verbo que fala ali sentar na nossa língua, mas na língua original mostra que ele reclinou-se, era a atitude do mestre. Porque, inclusive, na sinagoga, o rabino, o mestre, para fazer a homilia, a explicação, o contrário do padre aqui, né? Ele se senta. Ou seja, para lembrar que ele está fazendo as vezes de Moisés, a cadeira de Moisés. Era a atitude do mestre daquele tempo para ensinar, ele se assentava. Então Jesus, ele vai até o monte, simboliza mais uma vez que ele é um mestre, ele é o novo Moisés, porque quem escreve esse evangelho é Mateus, o evangelista que puxa mais para a tradição judaica. Ele quer mostrar que quem está ali é o novo Moisés, é o grande legislador. Ele vai, ele senta para ensinar os apóstolos. Ele é aquele que é o mestre. Ele está com os apóstolos fazendo o momento com os apóstolos. E mais uma vez, como domingo passado, né? Ele vê uma multidão chegar. E essa multidão vai se aproximando dele. E aí Jesus, para testar a igreja, para ver como que estava a igreja, né? A fé, chamou Filipe, um dos apóstolos, e perguntou, falou para ele: como que nós vamos dar de comer a esse povo? Talvez já estava chegando a hora do meio-dia, de alguma refeição, não sei, provavelmente meio-dia, não sei, enfim. Mas ele pede para Filipe: onde vamos arranjar pão para toda essa gente, essa turma, né? 5.000 homens. 5.000 homens. Filipe vai dizer o quê? Senhor, nem 200 moedas de prata são suficientes para dar de comer para toda essa gente. Filipe é aquele que é muito semelhante a Tomé. Lembremos que Filipe é aquele que uma vez falou assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o rosto do Pai e nós vamos acreditar. Ou seja, eu tenho que ver para crer. Mostra-nos o rosto do Pai e nós vamos acreditar. Então Filipe é aquele que ele acredita sim, mas ele tem que ver alguma coisa. Então por isso, para ele, 2 mais 2 é 4 e ponto final. A lógica, matemática, física, material, acabou aí. Nós não temos pão para essa gente, Senhor. Ele diz: Senhor, nem 200 moedas de prata. E o Senhor sabe que nós não temos isso guardado, né? Ele quis dizer isso. Ou seja, é alguém que, apesar de ser um seguidor de Jesus, ele ainda não entrou naquela mensagem de Jesus, naquilo que Jesus estava mostrando para eles. Mas ali aparece outro apóstolo, aquele que começou a andar com Jesus desde o começo. Se você lembrar, foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Aliás, que correu atrás dele e começou a seguir Jesus. André, ele não aparece muito na Bíblia, mas quando ele aparece, mostra-se uma pessoa de fé. André, ele vai dizer para ele, olha e vê o que Filipe respondeu para Jesus. Ele viu que Filipe mostrou um caminho sem saída. Nós não temos, nem 200 moedas daria para tratar toda essa gente. Então Filipe, ele pensou consigo: nós não temos como tratar esse povo, mas se ele perguntou, se ele falou alguma coisa, ele é muito parecido com Maria, né? Ou seja, ele perguntou como vamos tratar esse povo. Se ele fez a pergunta para nós, então ele vai dar jeito, ele vai fazer alguma coisa. Se ele falou, ele vai fazer. Como vai ser? Não sei,
Mas se ele falou, se ele colocou nós numa prova de fé, Felipe, então quer dizer que ele vai fazer alguma coisa. Então André tem outra mentalidade. Ele vai dizer: Senhor, nós temos aqui um menino. E chamou lá um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo sabendo contra todas as probabilidades, contra tudo o que as pessoas acreditavam, sim, porque 5 pães, 2 peixinhos, o que é? Ele apresenta, ele leva para Jesus e fala: Senhor, é o que nós temos, olha aqui. Ele no coração, pela lógica, ele sabe que aquilo ali não é suficiente. Mas se ele falou, ele vai fazer alguma coisa, né? Olha só, por mais que tudo pareça dar o contrário, parece que não vai ser resolvido esse problema, porque matematicamente não tem como resolver, nem fisicamente, né? Mas ele falou, ele vai fazer alguma coisa. Senhor, olha aqui o menino com 5 pães e 2 peixinhos. E depois ainda ele diz: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Mas ele acreditou, senão ele não teria chamado aquele guri, né? Ele ainda de certa forma, podemos dizer assim, que ele até provocou Jesus. Ele fala: o que é isso, Senhor, para tanta gente? Lembra de Maria? Quando Maria falou para Jesus: eles não têm mais vinho. E aí depois Jesus responde a ela, e depois Maria diz o seguinte: façam o que ele vos disser. André, ele captou um pouco disso. E aí, então, ele diz: olha, Felipe, vamos fazer o que ele está mandando. Ele vai resolver. E aí Jesus pede para que todos se assentem, se organizem. E aí todos se assentaram, e aí começou a multiplicação dos pães. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Eu sei, querido irmão, irmã, de repente você já ouviu alguma palestra ou até alguma teoria dizendo que Jesus simplesmente repartiu, falou assim: ei fulano, abra o saco de pão, você abra o saco de peixe, você traz isso, traz aquilo, e vamos fazer aqui uma partilha, tá? Porém, o Evangelho não fala isso. O Evangelho diz que foi distribuído daqueles 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram e sobrou, e o Evangelho fala daqueles 5 pães. Não foi só uma partilha, né? Mas então, padre, aconteceu um milagre que alterou a natureza? Sim. Mas então, e a partilha aconteceu também? Também. As duas coisas aconteceram. Por quê? Porque o pouquinho que se tinha foi levado até Jesus. Ou seja, em outras palavras, moral da história, Deus faz um milagre, mas Ele quer que, por menos que a gente tenha, por menor que seja aquilo que nós temos, Ele quer que nós participemos com isso. Ele faz um milagre, por exemplo, numa família, num casamento, mas Ele quer que pelo menos exista lá um pouquinho de amor, um pouquinho de perdão, de fé, de misericórdia. Senão não vai agir. Ou seja, Deus faz o milagre, mas em contrapartida Ele quer que nós entremos também com algo. Claro que Jesus poderia fazer um passe de mágica, sei lá, tudo aquilo virar pão, mas isso seria o quê? Uma tentação. Aí você recorda daquela passagem bíblica das tentações de Cristo? Qual que foi a primeira tentação de Jesus? O diabo chegou para ele e falou o quê? Depois que ele estava com fome: faz todas essas pedras virarem pães. Mas aí não teria participação de ninguém? Não haveria também a nossa participação, o ser humano? Simplesmente ele ia resolver num passe de mágica? Não. Essa não é a pedagogia de Jesus. Jesus, Ele quer dar o peixe, sim, mas Ele quer que também a pessoa aprenda a pescar. É mais ou menos isso, né? Então, o Evangelho de hoje mostra o milagre que Jesus fez. Foi multiplicação, não foi divisão, tá? Você só partilha seria divisão, mas foi a multiplicação. Mas ao mesmo tempo,
O pouco com Deus é muito. Essa é a lógica também. Aquele pouquinho que aquele menino tinha se transformou em muitos pães. Tanto que sobrou 12 cestos. Olha só. 12 cestos que foram guardados. E aí entra outra questão ali importante. Diz assim, que depois que todos ficaram satisfeitos, Jesus pediu para que fosse recolhido o que sobrou, para que nada se perdesse. O Evangelho faz questão de mostrar isso. Ou seja, Deus faz o milagre, mas nós, seres humanos, não podemos esbanjar, não podemos jogar fora aquilo que é dom de Deus. Olha só no dia da manhã, mais uma vez, né? Lembrar, querido irmão e irmã, no churrasco do meio-dia, no almoço de domingo principalmente, quanta coisa muitas vezes vai fora, né? Ah, mas eu que paguei, é meu, eu faço o que eu quero. A mentalidade individualista, né? A mentalidade que vem do encardidinho, né? Eu que paguei, eu faço o que eu quero, posso jogar tudo fora. É assim que muitos pensam. Mas na pedagogia de Jesus não é assim. Nós devemos, querido irmão e irmã, saber que muitos passam fome. Não interessa aqui julgar por isso, por aquilo. Saber que nós temos uma realidade que é a menor parte desse mundo. Quando temos nossa refeição, quando temos o nosso alimento, quantos que não podem ter? Então por isso, o Evangelho faz questão de dizer que aquilo que sobrou, Jesus não quis que nada fosse fora. Então veja só, a festa ali aconteceu, todo mundo se fartou de peixe, de pão, mas aquilo que sobrou, nós temos que guardar, ou seja, organizar. Deus faz o milagre, mas quer que a gente participe e que a gente também não esbanje. O esbanjamento é também um pecado. Então por isso que esse grande milagre serve para todos nós também olhar para a nossa vida. O que eu apresento para Deus para que o milagre aconteça? Olha só, Deus nunca dá um milagre para nós como se fosse tudo prontinho, embaladinho, como se fosse algo pronto. Ah, eu quero, por exemplo, paz na minha família. É igual a multiplicação dos pães. Ele vai dizer, mas então traga aqui os 5 pães e 2 peixinhos que você tem. Que não é pão e peixe agora, né? É aquilo que você tem no teu coração, se você é uma pessoa que tem amor, tem misericórdia. Não adianta eu pedir paz na família se eu sou uma pessoa cheia de ódio, espalho rancor, mágoa. Não adianta eu pedir prosperidade na minha vida se na verdade eu também fico de mãos cruzadas esperando que caia do céu as coisas, né? Ou seja, sempre tem que ter os 5 pães e 2 peixinhos, que é a nossa contrapartida. Aquilo que nós temos, que não é mais pão e peixe materialmente, né? Mas são os dons que nós temos, porque todos nós temos dons. Eu quero que Deus faça isso na minha vida, rezo, fiz promessas para Deus, mas se eu também não for uma pessoa que eu também me coloco para lutar e buscar, não vai acontecer. Os 5 pães e 2 peixinhos na minha vida é diferente daqueles 5 pães e 2 peixinhos na tua vida de repente, né? Os 5 pães e 2 peixinhos pode ser tanta coisa na nossa vida, mas é aquilo que é a contrapartida do nosso coração, o que nós podemos fazer, porque o pouquinho que temos para Deus já é o suficiente para Ele fazer a sua obra, porque Ele deu para nós liberdade, saúde, criatividade, tudo isso já é os 5 pães e 2 peixinhos, né? Não podemos esperar que venha tudo dele. Deus nunca dá a graça, querido irmão, como se fosse um presente embalado com a fitazinha, tudo certinho. Como tem muitos que até pregam por aí que é assim que acontece. Não é. Deus sempre dá para nós a graça como se fosse sementes, para a gente cuidar e produzir. Mas Ele quer que eu e você participemos da graça de Deus. Mais uma vez, repito uma frase de São Tomás de Aquino: a graça supõe a natureza. Ou seja, o milagre acontece, mas eu tenho que também participar. Eu tenho que fazer a minha parte.
A você que está em casa, de repente, passando talvez até por algum problema, ou aqui, lembre, querido irmão e irmã, na vida nossa, sempre nós temos algo a oferecer a Deus. Não que Deus precise, mas Ele já deu para nós. E Ele quer que essa abertura aconteça. Não adianta só falar para Deus, mas também não estar disposto a receber a graça. Tomar posse da graça de Deus, eu tenho que ter força para isso. Porque senão a graça de Deus passa na minha vida e eu deixo passar. E aí reclamo que Deus me abandonou. Mas Ele passou tantas vezes, muitas vezes, na vida da gente e a gente não percebeu. Por quê? Porque estava esperando tudo pronto e nada vem pronto. Todo pai que ama o filho, ele dá todas as coisas prontas? Não. Ele também ensina, mostra o caminho. E então imagina nosso Deus, nosso Pai, que é o Pai que nos criou. Que essa santa palavra então nos ensine a também multiplicar a nossa caridade. É claro que aqui também tem a partilha, tem a caridade que nós temos que viver. Aquele, querido irmão, que partilha, sempre Deus vai agir em sua vida. Nesse mês que estamos encerrando, que é o mês do dízimo, O dízimo que você vive, lembre que aquilo que você tira de você também é a contrapartida para que a graça aconteça em sua vida. Não é uma barganha, não é um comprar a graça de Deus, não. É um abrir o coração, é uma atitude de gratuidade para que realmente a graça venha acontecer. Que esta santa palavra nos ensine a viver sempre mais a gratidão, a abertura, para que possamos ser verdadeiros filhos de Deus. E é claro que assim multiplique em nós a graça de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.